Glória a Deus, glória a Deus. Nós continuamos falando sobre dons do Espírito. Nós fizemos uma série de 10 mensagens, 11 mensagens, né? Porque uma das mensagens nós fizemos em 2 vezes, sobre a questão dos dons em 1 Coríntios 12, do 4 ao 11. Hoje nós vamos continuar falando sobre dons, mas vamos falar sobre batismo no Espírito Santo. Talvez seja um dos temas nas igrejas pentecostais que é uma coisa recorrente, porque se fala muito em batismo com o Espírito Santo, mas eu tenho visto muito pouco estudo bíblico sobre batismo com o Espírito Santo. Eu quero confessar que eu fui criado num lar evangélico. Aliás, eu nasci porque minha mãe orou pedindo a Deus um filho, e depois, além de mim, ela teve mais 2 rapazes e uma moça, que hoje é a dona Miriam Coura, que está conosco aqui. Mas eu fui criado numa igreja pentecostal, passamos por outras igrejas pentecostais, e eu nunca tinha participado de um estudo bíblico sobre batismo com o Espírito Santo, mais ou menos nesse enfoque que eu vou passar aqui. E isso foi tremendo, porque no ano de 1990 eu tive contato com um irmão americano, Dave Robertson. Participei de um seminário dele lá, um dia ou 2 dias, uma coisa assim, ele falando muito sobre línguas estranhas. E eu já falava muito em línguas, então eu comecei a orar em línguas e buscar entendimento. E eu comecei a estudar sobre batismo com o Espírito Santo. E depois descobri um ministrador, um pastor, o reverendo Kenneth Hagin, que tinha lá um estudo bíblico onde ele fazia uma ordenação a respeito de como receber o batismo com o Espírito Santo e algumas coisas sobre o batismo com o Espírito Santo. Eu confesso que de lá para cá, isso foi em 1990, de lá para cá, muita coisa já mudaram. Em 90 ainda, 91, aliás. Em 91 eu deixei de pastorear a presbiteriana renovada que eu pastoreava. 92, 91 foi que eu tive contato com o pessoal. Não foi 90 não. Estou ficando velho, estou esquecendo data. Em 92 eu não estava pastoreando e eu fiz amizade com o pastor da Igreja da Graça, que eles estavam começando lá em Campo Grande na época. E ele pediu para mim dar uns estudos bíblicos lá na igreja dele. Eu falei, pode ser sobre o Espírito Santo? Pode. E eu peguei aquilo que eu tinha aprendido, lendo, montei um estudo à parte, usando também muito daquilo, e ministrei 3 horários lá na igreja num domingo, na Igreja da Graça, de manhã, de tarde e de noite. Qual foi a minha maior alegria de noite quando nós encerramos as ministrações? Por quê? Porque contando as 3 ministrações, foram 100 pessoas batizadas com o Espírito Santo com a manifestação de línguas estranhas. Outras pessoas podem ter sido batizadas, mas não falaram em língua. Nós contamos aquelas pessoas que falaram em línguas. E muitas daquelas pessoas eram recém-convertidos, novo-convertidos. E aquilo me deixou muito feliz. Menos de um mês depois, eu fui convidado para ministrar batismo com o Espírito Santo numa igreja pentecostal. Não vou dizer o nome dela, mas muito pentecostal e muito grande. Era lá num bairro, não era tão grande assim a igreja, mas tinha bastante gente. E eu ministrei estudo sobre batismo com o Espírito Santo. E nenhuma pessoa falou em línguas. Por quê? Porque estavam presos nos estereótipos que estavam sendo ensinados a respeito de batismo com o Espírito Santo. Passado algum tempo, eu fui convidado para pregar numa outra igreja, na Assembleia de Deus de Madureira do Parque São Rafael, mas aqui em Campo Grande. E o dia que eu fui, o pastor que tinha me convidado, ele deu oportunidade para muita gente. E eu estou preparado para ministrar estudos sobre batismo com o Espírito Santo.
E eu ministrava cerca de 1 hora, né? E cantou, deu oportunidade, cantou, deu oportunidade, cantou, deu oportunidade. 8:45. Ele me chamou para pregar, para ministrar, e disse para mim assim no meu ouvido: você tem até as 9 horas. Tinha 15 minutos. A minha vontade foi saudar os irmãos, agradecer pela oportunidade e sentar. Mas eu disse, não sou eu que faço a obra, quem faz a obra é Deus. Então, vamos lá. Uma ministração que eu levava cerca de 1 hora para fazer, 45 minutos, 1 hora, eu fiz ela em menos de 15 minutos. Eu atropelei, eu só fui dando pontinho assim, pontinho para. E quando convidei os irmãos que não eram batizados com o Espírito Santo, não falavam em línguas, que viessem à frente para nós orarmos, muitas pessoas falaram em línguas e eu não contei naquele dia. Deus fez uma grande obra. Bom, Deus. Mas é isso que começou a me mover. Toda vez que você ministra sobre batismo com o Espírito Santo, abre a mente das pessoas a respeito do que é o Espírito Santo, de como funciona o batismo com o Espírito Santo. Logo em seguida, em 93, em junho de 93, eu fui enviado pela segunda igreja presbiteriana renovada de Campo Grande para a cidade de Anastácio. E ali nós iniciamos a igreja, não tinha ninguém. Começamos do zero. Algumas pessoas que estavam afastadas de outras igrejas vieram congregar conosco e ali começou a igreja. Hoje está uma grande igreja lá, pastoreada pelo pastor Carvalho, que é o presidente do presbitério do Mato Grosso do Sul, da Presbiteriana Renovada agora, uma pessoa que eu amo demais. Tenho muito respeito e amor pelo pastor Carvalho. E até por causa da deferência que ele demonstrou a meu respeito, o carinho que ele tem para comigo. Eu não tenho nada a desabonar a pessoa e a conduta do pastor Carvalho. Pelo contrário, tem sido um homem de Deus no nosso trato. E ali eu tive essa experiência. Começava a chegar as pessoas na igreja, as pessoas eram convertidas, ouviam a palavra de Deus, recebiam Jesus como Senhor e Salvador. Quando tinha lá um grupinho de 3 ou 4 pessoas, eu ministrava sobre o batismo com o Espírito Santo. As pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. E nós ficamos ali, nós abrimos a igreja da cidade de Anastácio e depois conseguimos abrir um ponto de culto já com um pastor lá na cidade de Aquidauana. E a cidade de Aquidauana, a igreja cresceu mais, o pastor era um pastor muito bom para juntar pessoas, está lá até hoje também, o pastor Carlinhos, o pastor Carlos Mendes. Mas na igreja em Anastácio, quando nós saímos, tinha 33 membros. Desses 33, 30 eram batizados com o Espírito Santo. E mais um punhado de criança da igreja era batizado com o Espírito Santo. Minhas 2 filhas e outros irmãos lá da igreja, filhos de irmãos lá da igreja. Por quê? Porque nós estávamos sempre ministrando batismo com o Espírito Santo. Se não ministravam nada, ministravam mais 5 vezes por ano sobre batismo com o Espírito Santo. E é essa mesma ministração que eu quero ministrar aqui agora. Antes eu quero dar um testemunho que talvez esteja aqui na live. O Sérgio, meu cunhado Sérgio. Eu lembro que eu cheguei em casa uma tarde e o Sérgio me deu a paz do Senhor. Eu levei um susto, porque ele não sabia que ele tinha se convertido, recebido Jesus. E nós conversamos e ele falou que tinha recebido Jesus, tal, e nós fomos conversando, e eu falei para ele, hoje à noite eu vou dar um estudo sobre o batismo com o Espírito Santo para você. Estava a Miriam também junto, minha irmã, que tinha também se reconciliado, ela tinha ficado afastada há algum tempo, como eu também fiquei, né? Mas ela tinha voltado, estava firme, o Sérgio tinha se convertido, e nós ministramos só assim. Estava eu, ele, talvez a minha mãe, não lembro direito, e a Miriam. Eu sei que nós 3 estávamos ali, e quando terminou que nós fomos orar, o Sérgio passou a falar em línguas. A Miriam foi renovada.
E profetizou naquele dia. Não esqueça, viu, Miriam? Porque Deus fez uma grande obra. Aí o Sérgio está aí. Então, eu lembro daquele dia. Não sei se era depois do Natal ou um pouquinho antes do Natal. Eu sei que era nessa época do ano. E foi um grande mover de Deus. Por quê? Porque quando você olha para a Bíblia, para o que a Bíblia fala, e você aceita a verdade da Bíblia, as coisas começam a mudar. Então as barreiras são quebradas. Talvez por isso que pessoas novas convertidas, que ainda não passaram por aquele recalque das igrejas, tenham mais facilidades para se derramar diante do Senhor e receber o batismo com o Espírito Santo e falar em línguas. Eu tive uma experiência triste. Desde novo, com 13 anos eu era professor da escola bíblica, aí depois o meu pai, com 16 anos, meu pai me colocou como líder da mocidade, nós éramos 6, né, 6 jovens na igreja, eu era o líder da mocidade, e Deus abençoou, converteu bastante gente ali, juntou, a mocidade cresceu, é uma coisa maravilhosa. A Miriam está dizendo que o Sérgio foi batizado com o Espírito Santo antes de ser batizado nas águas, é verdade, assim mesmo, nós vamos falar bem sobre isso hoje, é isso aí. Mas eu não, eu cresci sendo ensinado de coisas que talvez alguém que esteja aqui na live ouviu. Para ser batizado com o Espírito Santo, você precisa ser santo. Você não pode ter nenhum pecado, nenhum erro. O Espírito Santo não mora em templo sujo. Quem é santo? Aí a gente ia para a reunião de oração, e aí tinha uns irmãos que vinham ministrar para a gente ser batizado com o Espírito Santo. E eles pensavam que se eles chacoalhassem a cabeça da gente bastante, a gente ia pegar no tranco. Aí punha a mão na cabeça e ficava balançando, e falando em língua, e ora, receba. Depois passou a tempo do glória a glória. A pessoa chegava para ministrar batismo com o Espírito Santo para a gente, e punha as mãos sobre a cabeça da gente, fala glória, e a pessoa glória, e virava a roda, e muitos naquele embalo acabavam falando uma linguagem ali que não tinha às vezes nada a ver com o batismo com o Espírito Santo, às vezes sim. Bom, aconteceu comigo que no ano de 1987 eu dei baixa e não congreguei numa igreja, eu fui colocado direto para dirigir uma congregação. E o pastor da igreja lá, a primeira igreja de Campo Grande, primeira igreja renovada de Campo Grande, na época o pastor Geraldo Santos, me convidou para ir a Miranda. E eu fui, mas eu fui como evangelista e aquele que vai de companheiro. Eu não ia pregar, quem ia pregar é o pastor. Mas uma tarde nós estávamos sentados numa roda tomando tereré, o pastor olhou para mim e falou assim, Paulo, você vai pregar hoje à noite. Aí eu entrei para dentro de um quarto, pedi licença para os irmãos, fui para dentro do quarto, peguei a Bíblia, comecei a olhar uma mensagem para ministrar, e naquele movimento ali de oração, de meditação na palavra de Deus, eu recebi um gozo muito grande dos céus. Uma vontade de pular, de gritar, e tinha algo dentro de mim borbulhando, assim, uma fonte jorrando, mas eu não quis abrir a boca, porque eu fiquei pensando assim, vão pensar que eu estou querendo me aparecer. 87. 88, julho de 88, eu fui transferido, eu estava na Moreninha de Campo Grande, na Moreninha 3, e em 88 eu fui transferido para a igreja de Miranda, que estava começando, tinha lá uma meia dúzia de irmãos, e nós tínhamos lá uma barraquinha de essa lona preta de plástico, e ali nós congregávamos. E Deus começou a abençoar, a igreja começou a se mover, e no começo de 89, Deus nos deu a oportunidade de ministrarmos numa aldeia. Nós fomos chamados para expulsar um demônio, era tarde da noite, quando um irmão que congregava lá, hoje é missionário lá, o Celso, ele congregava com a gente, Celso Matias, lá da Miranda, e o Celso veio e perguntou se eu podia ir orar, porque tinha uma tia da esposa dele que estava endemoniada já fazia alguns dias, e o demônio ia e voltava e estava com problema lá.
E nós fomos, e Deus libertou aquela mulher, Deus libertou a família, e aquela família, o casal de velhos, mais velhos, né, mais idosos, o irmão Aniceto, e a esposa dele, a irmã, esqueci o nome dela agora, oh meu Deus, acho que era Undina, uma coisa assim. Nós vieram e me falaram, nós somos da sua igreja, nós queremos pertencer à sua igreja. Então nós começamos um ponto de culto lá. Em junho nós marcamos um batismo, começamos o ponto de culto em janeiro, e em junho nós marcamos um batismo para batizar a irmã, oh meu Deus, uma senhora de idade já, a irmã Valentina, a irmã Marcina e o Carmo. O Carmo Silva é pastor lá hoje, até hoje. Foi consagrado a pastor um tempo depois. Mas como eles tinham passado por opressão, eu comecei a orar para que Deus desse um sinal de que eles estavam libertos. E durante a semana, nós íamos ter o batismo no sábado. No começo da semana, eu comecei a ter uma impressão de que eu ia ser batizado com o Espírito Santo e que eu ia falar em línguas durante os trabalhos ali do batismo que ia ser na aldeia. Deus faz as coisas do jeito dele para desmoronar a gente. Então, na quinta-feira, já tinha vindo algumas irmãs, alguns irmãos de Campo Grande, e nós fomos fazer um culto na aldeia, numa igreja que tinha lá, chamada Assembleia de Deus dos Primogênitos, do pastor Davi. Ele pediu para mim ministrar, eu ministrei, e depois da ministração, eu convidei as pessoas para vir à frente para nós orarmos, e quando eu comecei a impor as mãos sobre as pessoas começaram a ser batizadas com o Espírito Santo e falar em línguas. Eu não ministrei sobre o batismo com o Espírito Santo, eu nem entendia muito ainda esse estudo que eu fui, como eu disse para vocês, eu fui entrar em contato muito forte com essa parte de estudo em 92. Era 89 isso. Então eu sentei no púlpito, assim, era um púlpito de cimento, né? Tinha um degrauzinho. Eu sentei no degrau do púlpito e meio triste. Triste por ver o que Deus estava fazendo. Olha que coisa terrível. Porque eu não falava em línguas. Mas naquela noite eu passei a falar em línguas. Naquela noite eu ia reclamar, não consegui reclamar, comecei a orar, comecei a chorar e falar em línguas, e falei em línguas durante 3 dias seguidos. Lá na frente, em 92, quando eu comecei a estudar, eu descobri que, na verdade, eu tinha sido batizado com o Espírito Santo lá em 87, 2 anos antes. Que naquele dia que eu tive aquele sentimento, eu tinha sido batizado com o Espírito Santo, só não falei em línguas. Então, vamos lá, vamos falar sobre o batismo com o Espírito Santo? Aleluia. Atos, capítulo 1, versículos 5, depois o versículo 8, diz assim: porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois deste dia. Versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Quando nós lemos os evangelhos, nós descobrimos que os 4 evangelistas registram as palavras de João Batista, dizendo que Jesus batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Em Mateus 3,11 diz isso, narra essa palavra de João Batista. Em Marcos 1,8 narra essa palavra de João Batista. Lucas 3,16 narra essa palavra de João Batista. E João 1,33 narra essa mensagem de João Batista. Para mim, é mais que suficiente para entender que batismo com o Espírito Santo é uma coisa importante. É tão importante que os 4 evangelistas, cada um escreveu com uma finalidade. Mas eles 4 falaram a respeito disso. Na verdade, João afirma que a característica do ministério dele, João Batista, era batizar em águas. Porque ele diz, na verdade, eu vos batizo com água, mas depois de mim vem um que é maior do que eu e ele vai batizar com o Espírito Santo.
Então ele diz assim, olha, a característica do meu ministério é batismo nas águas para arrependimento. Todo mundo aceita isso. Todo mundo que lê a Bíblia entende que João Batista veio pregando arrependimento e batizando nas águas. Mas a segunda afirmação de João, às vezes é esquecida. Ele diz que vem um que é mais poderoso do que eu, e este vai vos batizar com o Espírito Santo e fogo. Ou seja, a característica do ministério de Jesus é batizar no Espírito Santo. O batismo característico do ministério de Jesus é batismo no Espírito Santo. Queridos, tem um segredo na Bíblia tremenda. A Bíblia diz, num dos evangelhos, que Jesus não batizou ninguém, quem batizava eram os discípulos. Jesus não batizou com água. Jesus não batizou nenhum dos discípulos dele, e os discípulos dele é que batizavam as pessoas. Porque a característica do ministério de Jesus é batizar no Espírito Santo, para dentro do Espírito Santo. Infelizmente, nós da igreja contemporânea, da igreja dos nossos dias, não tem sido ensinado como a palavra de Deus ensina sobre um assunto tão importante. Veja o que a Bíblia ensina. Primeiro, a promessa. Batismo com o Espírito Santo é uma promessa. De quem? De Deus Pai. Ué, mas não é Jesus? Não. Muito antes de Jesus nascer, já tinha essa promessa. Joel, profeta Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. E até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Veja bem, o Espírito Santo está presente desde a criação aqui na Terra. A Bíblia diz que lá o Espírito Santo pairava sobre a bagunça, sobre a face das águas. E que esse chocar do Espírito Santo, através da palavra de Deus, que é Jesus, gerou tudo o que aconteceu e nós estamos aqui. Só que, durante o Antigo Testamento, o Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, ela era limitada a 3 funções, não pessoas, mas 3 funções. O sacerdote, o Espírito Santo pairava sobre ele. O profeta, o Espírito Santo pairava sobre ele. E o rei, o Espírito Santo pairava sobre ele. Nem todos os reis tinham a unção do Espírito Santo. Nem todos os sacerdotes tinham a unção do Espírito Santo. E nem todos os profetas tinham a unção do Espírito Santo, porque muitos profetas se levantavam dizendo que era profeta sem ter a verdade de Deus. Mas era para essas 3 funções. Então não era para todos o Espírito Santo. Era para aquelas funções. Nós lemos a Bíblia e não entendemos direito, porque Davi fala, não retires de mim o teu espírito. Ah, mas Davi era cheio do Espírito Santo, mas Davi era rei. O Espírito Santo veio sobre Saul, quando ele foi rei. O Espírito Santo veio sobre Davi, quando ele foi rei, foi ungido rei. O Espírito foi retirado da vida de Saul e o Espírito Santo pousou sobre a vida de Davi. E muitos outros reis não tinham comunhão com Deus, não tinham o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, na antiga aliança, ele não morava dentro das pessoas. Ele era externo, era sobre. Era uma capacitação.
Era um mover do Espírito Santo. Mas os próprios profetas dizem, olha, Jeremias diz isso no capítulo 31, do 31 ao 34, em Ezequias 36, 26 a 27, diz que Deus vai modificar isso. Que Deus vai colocar o Espírito Santo dentro dos homens. O Espírito de Deus vai habitar dentro dos seres humanos. Bom, na nova aliança, essa profecia, esse prometer de Deus, acontece. Como que acontece? Através do novo nascimento. Porque Jesus morreu e ressuscitou, com todo o pecado da humanidade sobre si, pagando o preço de toda a redenção de todos os homens. Aqueles que recebem a Jesus como Senhor são mortos e ressuscitados através do Espírito Santo, e o Espírito Santo vem morar neles, dando a eles uma nova semente, dando a eles uma nova geração. A partir do momento em que nós cremos no Senhor Jesus e o confessamos como Senhor, nós morremos para aquela velha natureza que nós herdamos dos nossos pais, que herdaram do pai dele, que chegou em Adão. A natureza de Adão, a natureza pecaminosa, morre e renasce a natureza de Deus em nós, e o Espírito Santo vem morar em nós. O cristão não tem uma natureza pecadora. A natureza pecaminosa morreu na cruz em Cristo Jesus. O velho homem morreu. A nossa alma precisa ser adequada a essa verdade. Mas o nosso espírito está pronto. E o Espírito Santo está morando dentro de nós. Mas isso ainda não é batismo com o Espírito Santo. Há uma promessa que o Espírito Santo vai ser derramado sobre todo mundo. Segundo, o Filho promete enviar o Espírito Santo. Jesus vem e faz a parte dele. Pouco antes dele morrer e ressuscitar, ele diz o seguinte, olha lá, está em João 14, 16 ao 18. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco, e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Novo nascimento, a vinda do Espírito Santo para a terra. Aí nós já lemos Atos 1, 5, do 8, que Jesus vai dizer que João batizou com água, mas ele vai batizar com o Espírito Santo ali, vós sereis batizados com o Espírito Santo, e que o poder do Espírito Santo vai nos capacitar a ser um testemunha. A palavra testemunha aí é mártir, não é falar. Testemunhar aqui não é falar. Testemunhar é crer com tanta emoção, com tanto poder, que você é capaz de entregar a sua vida, é capaz de morrer por aquilo que você crê. Você pode se transformar num mártir. O Espírito Santo vai dar esse poder para você testemunhar. E é isso que o batismo com o Espírito Santo vem fazer em nós. Aí nós temos o cumprimento da promessa. Olha, Deus prometeu, Jesus prometeu. Jesus morre, ressuscita. Fica 40 dias depois de ressurreto com os discípulos. Nesses 40 dias, ele ensina tudo de novo para os discípulos. Agora os discípulos nasceram de novo. Por quê? Porque ninguém nasceu de novo antes de Jesus morrer e ressuscitar. O novo nascimento acontece através da morte e ressurreição de Jesus. Nesse período em que os discípulos ficam com Jesus, eles recebem a moradia do Espírito Santo dentro de si. Eles se transformam agora em novas criaturas, mas ainda não são batizados com o Espírito Santo. A promessa não foi cumprida ainda. Acontece que Jesus disse, vocês vão para Jerusalém, quando Jesus ia subindo para o céu, ele disse, vocês vão para Jerusalém e ficam lá, até que o Espírito Santo venha sobre vocês, porque aí vocês vão com poder fazer a obra que tem que ser feita. Mas o Espírito já estava dentro deles, Jesus tinha soprado sobre eles, a palavra tinha soprado sobre eles, e receba o Espírito. Atos 2, de 1 a 4, diz assim,
Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Nós sabemos que isso causou um grande problema. Por quê? Estavam reunidos nos cenáculos 120 discípulos de Cristo. Os 12, tinham os 11 mais um que eles tinham eleito depois, o Matias. Então estavam os 12, o colégio apostólico, e estavam os outros irmãos ali. Ao todo 120 pessoas. E eles estavam orando, esperando a vinda do batismo do Espírito Santo. E de repente, eles ouvem som de vento, ouvem línguas de fogo e começam a falar em línguas estranhas. A Bíblia conta que houve um burburinho. Não estavam só os 120. Tinha muita gente ali também adorando. Era a época do Pentecoste, era uma festa especial do povo judeu. Então tinha 11 nações mais ou menos, pelo menos, reunidas ali. Judeus e gentios convertidos ao judaísmo, que foram a Jerusalém para a festa do Pentecostes e de repente estão ali e eles começam a ouvir os discípulos falando das maravilhas de Deus na linguagem que eles conseguiam entender. Alguns não entenderam. Então alguns começaram a criticar, porque era muito cedo e já tinha aquele bando de bêbado ali. Você precisa saber que nas festas se tinha bebida, se bebia. Não era uma coisa que era a festa de Guaraná que nós fazemos hoje nas igrejas evangélicas. Mas Pedro levantou e começou a pregar. E cheio do Espírito Santo, Pedro vai dizer assim, olha, está falando sobre aquilo, e aí Pedro diz assim, Atos 2, 32, 33. Eles falam que os judeus mataram Jesus, mas que, olha, a este Jesus, Deus ressuscitou, do que nós somos testemunhas. Jesus, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que agora vedes e ouvis. O que eles viam e o que eles ouviam? Aquele mover gostoso, glorioso das línguas. A primeira manifestação do Espírito Santo foi dando aos homens línguas espirituais, para que eles falassem. Eu sei que existem aí duas interpretações a respeito dessas línguas, que eram línguas naturais que eles passaram a falar mesmo sem saber. Então teria tido um milagre ali da variedade de línguas, dando a eles a língua como sinal, eles falando na língua da linguagem daqueles povos. E a outra que é a que eu esposo, a que eu aceito, é de que houve ali uma manifestação da língua como sinais, mas na audição, no ouvir. Não no falar, mas no ouvir. Eles falavam em línguas espirituais e as pessoas entendiam na sua linguagem humana. Foi assim o primeiro mover. E Pedro diz, isso que vocês estão vendo, esse xelebalabalai aqui, é o Espírito Santo que foi derramado. E ali começou-se a igreja de Cristo a ser estabelecida poderosamente conforme a palavra do Senhor. Receba primeiro o Espírito Santo para depois vocês saírem pregando. Deus prometeu lá atrás, com o profeta Joel, prometeu um avivamento e que nesse avivamento ele derramaria o Espírito dele sobre todos, não só sobre o profeta, o sacerdote e o rei. Jesus prometeu, eu vou batizar vocês com o Espírito Santo. João falou sobre isso, João Batista falou sobre isso, os 4 evangelistas anotaram, o próprio Jesus falou, vocês vão ser batizados com o Espírito Santo, e agora eles são batizados com o Espírito Santo, cumpriu-se a promessa. Batismo com o Espírito Santo não é mais promessa.
Não é mais promessa. Promessa não existe mais depois de cumprida. Ah, pastor, mas eu ainda não recebi. Problema seu. Você pode receber a hora que você quiser. Presta atenção no estudo. E você vai receber. E você vai falar em línguas ou não. É problema seu. É você que vai ter a sua necessidade ou o seu desejo. Todos aqueles que estão no estudo hoje e que viram esse estudo em qualquer dia do ano. Aqui no YouTube, ele vai. No YouTube não, aqui no Facebook ele vai ser deletado daqui uns 30 dias. Mas lá no YouTube que eu vou colocar, lá vai ficar perenemente. Quer? Vai lá. Escuta, entenda o que é o batismo com o Espírito Santo. Entenda o que Deus está fazendo. E Deus vai fazer e você vai ser cheio do Espírito Santo. Continuando. Existem algumas correntes teológicas sobre o batismo com o Espírito Santo. Vamos lá. Primeira. Por que existem essas correntes teológicas? Presta atenção. Quase não se fala em batismo com o Espírito Santo no livro de Atos e nas cartas. Precisa pesquisar bem para ver. No livro de Atos existe 4 textos que falam sobre batismo com o Espírito Santo. O dia que aconteceu lá no cenáculo, com os irmãos lá que se converteram em Samaria pela pregação de Filipe, Pedro na casa de Cornélio, pregação de Pedro na casa de Cornélio, e Paulo pregando aos Efésios, em Atos 19. 4. Só do acontecimento do batismo com o Espírito Santo, só existem esses 4 textos. Mas tem 4 textos, em lugares diferentes. Não são textos repetidos. Não é que Paulo falou uma coisa, contou uma história, João contou a mesma história, e Pedro contou a mesma história, e Tiago contou a mesma história. Não. Foram acontecimentos diferentes. Então, na igreja primitiva, isso era natural. Quando a pessoa recebia Jesus, olha, presta atenção que interessante. No mesmo instante que ela recebia Jesus, ela era batizada nas águas e batizada no poder do Espírito Santo. Batizada no Espírito Santo. Era quase que simultaneamente. No caso, por exemplo, de Cornélio, a família de Cornélio, antes de acabar de pregar, antes de Pedro acabar de pregar, eles já foram batizados com o Espírito Santo. Então, manifestava-se o batismo com o Espírito Santo. Acontece que a igreja foi esfriando. Começou a crescer, as perseguições diminuíram, aí depois a igreja se tornou reinante, criou um monte de regras, criou o clero, criou um grupo de pessoas que andam todas paramentadas, acabou o mover do Espírito Santo, eles passaram a viver do jeito deles. Só que tem uma coisa, nunca faltou sobre a terra uma pessoa, nunca, sempre tinha pessoas que estavam cheias do Espírito Santo e batizadas com o Espírito Santo e falando línguas. Quando da Reforma Protestante, lá em 1516, é isso? A Reforma Protestante, Lutero, Calvino e os outros, focaram mais na questão da salvação pela graça e pela fé. E não entraram no mover do Espírito, não entraram no batismo com o Espírito Santo. Eles corrigiram doutrinas erradas que tinham e não se preocuparam em restaurar essa doutrina. Mas, para nós agora, nos últimos anos, no final de 1800, final do século XIX, começo do século XX, lá na Rua Azusa, nos Estados Unidos, um movimento de oração. Houve a restauração do dom de línguas, da manifestação das línguas estranhas. E esses irmãos foram chamados de pentecostais por causa dessa manifestação igual em Pentecostes. Então, a partir dali, um grupo aceitou as línguas e passaram a viver sobre esta unção, buscando esta unção, achando que era necessário isso, mas outro grupo achou que aquilo era desnecessário. Desnecessário. Sinto em dizer uma coisa para vocês. A maior parte dos irmãos que foram batizados com o Espírito Santo, a maior parte, nem todos,
que foram batizados com o Espírito Santo na Rua Azusa eram negros. E havia um racismo muito forte naquele tempo. Dentro da igreja também. Dentro das igrejas também. Não era só o mundo tem racismo. Para nós não tem racismo. Graças a Deus, na minha época, nunca vi na igreja um negro ser discriminado por ser negro. Pelo contrário, conheço um monte de pastores negros que são homens de Deus. Pastores que marcaram a minha vida. Muitos marcaram a minha vida pelo conhecimento, pelo ensino, pela vida de oração. Outros marcaram a minha vida apesar da sua falta de conhecimento, né? Eu tenho um pastor que eu não me esqueço dele, pastor Clemente Rosa, da igreja Assembleia de Deus de Madureira, lá em Amambai, onde eu congreguei com ele em 1981 e 82, eu congreguei lá com ele. Um homem simples, semi-analfabeto, quase não lia, mas um homem de Deus, caminhava mais de 40 quilômetros a pé para levar a ceia para um grupo de irmãos. Marcou homem negro. Mas lá, quando foi restaurada as línguas, ficou meio assim, é da ralé. Mas o que é de Deus permanece. Então, nós temos, dentro da igreja evangélica no Brasil, no mundo, normalmente nos Estados Unidos, né, que é de onde nós pegamos a maior parte do nosso mover, dos nossos conhecimentos, existem igrejas que não aceitam o batismo com o Espírito Santo atual, acham que é uma corrente que foi cessada, uma coisa que foi cessada, os cessacionistas totais, né, que acreditam que aqueles moveres da igreja primitiva acabaram quando morreu o último apóstolo. Então não existe isso de batismo com o Espírito Santo hoje. Dentro dessa mesma corrente, tem uns que aceitam que o batismo com o Espírito Santo é para hoje também. Mas eles não aceitam as línguas estranhas. Eles acham que batismo com o Espírito Santo e língua estranha não tem nada a ver. E essa corrente tem algumas coisas interessantes. Tem uma corrente desse pessoal que acredita que o batismo com o Espírito Santo acontece ao nascer de novo. Quando você nasce de novo, você é batizado no Espírito Santo. Deixa eu explicar uma coisa para você. Pode acontecer. E eu já vi acontecer. Pode acontecer e eu já vi acontecer. No mesmo momento em que a pessoa recebe Jesus como Senhor, ela passa a falar em línguas estranhas. Mas não é o corriqueiro. Na Bíblia nós temos, em Atos 10, quando Pedro vai pregar na casa de Cornélio, Pedro nem apelo tinha feito ainda. Ele estava pregando ainda. E a turma lá de Cornélio, lá, os que estavam com eles, passaram a falar em línguas. Foram batizados com o Espírito Santo. E falaram em línguas estranhas. Mas isso não aconteceu, por exemplo, em Samaria. Não aconteceu em Samaria. Filipe, um diácono, se tornou evangelista e foi evangelizar Samaria. E as pessoas nasceram de novo. E chegou para os discípulos, os apóstolos em Jerusalém, o que Deus estava fazendo. E Pedro e João desceram para lá, para Samaria, para ver como é que estava, entender o que estava. E como eles não tinham sido ainda batizados com o Espírito Santo, Pedro e João impunham as mãos sobre eles para que fossem batizados, e eles eram batizados. Então, pode, mas não era necessariamente o que acontece quando você nasce de novo. Não é que o batismo no Espírito Santo você recebe ao nascer de novo. Quando você nasce de novo, você é batizado no corpo de Cristo. É a morte e ressurreição em Cristo. É o batismo no corpo. Uma outra corrente acredita que batismo com o Espírito Santo você recebe quando você é batizado nas águas. Porque eles dizem assim, não, quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo veio sobre Jesus. Legal. Pode acontecer, e eu já tenho visto acontecer. Não comigo batizando, mas já vi vídeos e já vi situações e testemunhos de pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo no momento em que eles eram retirados das águas. Afundava o irmão, quando o irmão saía da água, já saía falando em língua. Glória a Deus, aleluia. Mas isso não é o normal. Não é o que acontece sempre. E existe uma quarta corrente, que é a que nós esposamos, os pentecostais,
que batismo com o Espírito Santo é diferente de salvação e vem depois da salvação. Muitos chamam de a segunda bênção. Eu não gosto disso, da segunda bênção. Eu acho que batismo com o Espírito Santo, ele não é um complemento da salvação. Ele é uma promessa que foi cumprida em Pentecostes, da presença do Espírito Santo nos capacitando para testemunhar. E é depois que a gente nasce de novo, que então a gente vai ser capacitado para ser testemunhas de Cristo. Então ele é diferente. Quando a gente nasce de novo, o Espírito Santo vem morar em nosso espírito. Isso é o batismo no corpo. Nós somos batizados no corpo, e quem nos batiza no corpo é o Espírito Santo que nos batiza no corpo de Cristo. Ele nos convence, ele nos leva à cruz, nos leva à sepultura e nos tira da sepultura. É o batismo no corpo de Cristo. Quem faz isso? O Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é um revestimento que acontece depois. E diferente do batismo no corpo, que é o Espírito Santo que nos batiza em Jesus, o batismo do Espírito Santo é Jesus que nos batiza no Espírito Santo. É como se nós fôssemos imersos para dentro do Espírito Santo. O Espírito Santo mora dentro de nós e agora nós somos colocados dentro do Espírito Santo, somos revestidos do Espírito Santo, nos capacitando a pregar e até mesmo a morrer por amor a Jesus, por amor à mensagem do Evangelho. Uma coisa que nós precisamos entender: o Espírito Santo foi a única fonte de poder no ministério de Jesus. Muitos de nós acreditam que Jesus fez todos os milagres que ele fez porque ele era Deus. Sinto muito. Não. Jesus não curou ninguém porque ele era Deus. Jesus não ressuscitou mortos porque ele era Deus. Jesus não expulsou demônios porque ele era Deus. Jesus expulsou demônios. Jesus ressuscitou mortos. E Jesus curou os enfermos porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. Quando Jesus é batizado nas águas, o Espírito Santo se manifesta na forma de uma pomba sobre Jesus. Deus brada do céu dizendo: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E o Espírito Santo conduz Jesus para o deserto. Jesus fica 40 dias no deserto, é tentado pelo inimigo, vence a primeira tentação e ele vem para o templo. E quando ele chega na sinagoga lá em Nazaré, ele abre a Bíblia e pega o livro do profeta Isaías e começa a dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim. E o texto diz: Jesus cheio do Espírito Santo. É por isso que há um interregno na história de Jesus. Você já vê a história do nascimento, da promessa, do nascimento. Aí, 12 anos depois, Jesus aparece no templo discutindo com os doutores. Ele não era ali Deus discutindo com doutores, ele era o menino Jesus, o jovem Jesus, o adolescente Jesus, que estava estudando a Bíblia e que tinha uma mente maravilhosa, porque não é filho de Adão, é só descendente da mulher e do Espírito Santo. Então ele tinha uma capacidade de interpretação maravilhosa e depois some de novo e vai aparecer aos 30 anos ao ser batizado. E a partir do batismo, a partir de ser cheio do Espírito, ele é conduzido para o deserto, é tentado, vence a tentação e volta no poder fazendo o ministério dele de 3 anos, e aproximadamente 3 anos e meio. E quando ele está se despedindo dos discípulos lá no Evangelho de João, ele vai dizer assim: aqueles que creem em mim farão as obras que eu faço e as farão maiores ainda. Ora, se Jesus diz que eu vou fazer coisa maior que ele não podia ser Deus naquele momento, porque ele estaria dizendo que eu faria coisas maiores que Deus. Por quê? Porque ele se esvaziou. Está lá em Efésios Filipenses capítulo 2, versículo 5. Ele se esvaziou para assumir a forma humana. Não tinha como ele ser Deus e homem naquele momento, naquele instante. Ele era Deus, se esvaziou dos seus atributos divinos, viveu como homem, morreu como homem, ressuscitou como Deus é homem.
100% Deus, 100% homem, na ressurreição. Por que Jesus fez tudo isso? Todos os milagres? Porque ele é cheio do Espírito Santo. Vamos lá? Já falei bastante, hein? Mas vamos lá. Passos importantes para receber o batismo com o Espírito Santo. Coisas que você precisa saber para ser batizado com o Espírito Santo, para facilitar a tua história. Tem regra não, tá? É só o que você precisa entender. Depois pega, ouve de novo, você que não fala línguas ainda, ouve de novo e anota os textos bíblicos e estude, leia esses textos bíblicos e você vai ser liberado e você vai falar em línguas em nome de Jesus. Primeiro passo, saber que o dom já foi dado. Pedro fala sobre isso lá em Atos 2, 32 e 33, dizendo que Jesus foi ressuscitado, que Deus ressuscitou Jesus e exaltou Jesus, e ele, estando à destra de Deus, enviou o Espírito Santo, e aquilo que eles estavam ouvindo ali, as línguas estranhas, aquele movimento todo, era o cumprimento da promessa. Então já não é mais promessa, é uma realidade. Promessa é quando eu digo que vou fazer. Quando eu faço, já não é mais promessa, já é uma realidade. Então o batismo com o Espírito Santo não é uma promessa. Deus não prometeu te batizar com o Espírito Santo. Deus prometeu derramar o Espírito sobre toda a carne, batizando a todos com o Espírito Santo. E isso já aconteceu. Agora basta você crer e tomar posse em nome de Jesus. Segundo passo. Primeiro é saber que Deus já deu. Já foi dado. Segundo passo. Saber que a única condição exigida por Deus, prévia, sem a qual você não vai poder ser batizado com o Espírito Santo, é que você seja salvo. Ah, pastor, mas tem que orar, tem que jejuar, tem que consagrar, tem que... Porque o Espírito Santo não vem morar em templos sujos. Claro que não vem morar em templos sujos. Se você não nasceu de novo, como é que você vai ser batizado com o Espírito Santo? E se o Espírito Santo não mora em templos sujos, como é que você nasceu de novo? Então você já era santo quando o Espírito Santo veio e te convenceu de ir para Jesus. Cada coisa louca que nós escutamos na igreja. O Espírito Santo é ele que nos limpa, é ele que nos capacita na santificação, na mudança de vida. E por causa disso muita gente não é batizado com o Espírito Santo, muita gente não fala em línguas, porque ele acha que ele tem que se santificar. Não é o Espírito Santo que santifica ele, não. A Bíblia diz que a única condição, Pedro disse isso. Olha lá, Atos 2, 38 e 39. Respondeu-lhes Pedro. Pedro pegou e eles perguntaram, e aí, o que a gente faz? Pedro respondeu, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Naquele momento, você crê, arrepende-se, recebe Jesus como Senhor, é batizado e recebe o dom do Espírito Santo, recebe o batismo com o Espírito Santo. Infelizmente, nós hoje pregamos, as pessoas creem e nós não temos coragem de batizar ela na hora e empurramos a batismo com o Espírito Santo lá para frente. Mas a condição é crer e receber Jesus como Senhor. Você ainda não foi batizado porque na tua igreja tem que fazer cursinho para ser batizado? Você ainda não foi batizado por algum motivo? Não tem problema. Você já nasceu de novo? Você está salvo. O ladrão da cruz não foi batizado. A promessa diz respeito a mim. Olha, esse versículo é maravilhoso, versículo 39. Pois para vós outros, aqueles que estavam lá, é a promessa. Para os filhos de vocês. E para todos os que ainda estão longe, ou seja, lá no tempo e na distância. Ou seja, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. A promessa foi para mim, que criei no Senhor Jesus e recebi Jesus como Senhor. E ela se cumpriu lá em Pentecostes. E agora eu tomo posse dela pela fé, em nome do Senhor Jesus. Pertencer ao corpo de Cristo, ter nascido de novo, é a única exigência. A sua santificação, a sua mudança de vida, é um passo a mais na sua carreira cristã que vai acontecer de acordo com o teu entendimento e conhecimento da palavra de Deus. Terceiro passo. Saber que o Filho de Deus não precisa temer receber algo falso. Pastor, como é que eu vou falar em língua se eu não sei o que a língua significa? E se for a coisa do diabo? Pode ser. Se você não nasceu de novo,
Pode ser que o diabo te dê uma coisa, uma linguagem doida lá, e você começa a falar. Eu já tenho escutado tanto na televisão nego falando em língua aí que não tem nada a ver com Deus. Tem. Mas de Deus não recebeu. O que Deus dá é puro e santo. Olha o que Jesus falou em Lucas 11, do versículo 1 ao 13. No finalzinho ele diz assim: se alguém de vós, o filho pedir um peixe, você vai dar uma cobra no lugar? Não. Então olha o que ele diz. Vocês sendo maus, não dão a vossos filhos cobra no lugar de peixe, nem escorpião no lugar de ovo. Muito mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que buscarem. Preste atenção nesse versículo, ele é maravilhoso. Ele está dizendo, se você nasceu de novo, se você tem Jesus na sua vida, e se você orar pedindo que o Espírito Santo te revista, que Deus te encha do Espírito Santo, que Deus revista a sua vida do Espírito Santo, você não precisa ter medo de que receber uma coisa errada. Olha o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que Deus não vai fazer o seguinte: você vai chegar e dizer, Deus, eu nasci de novo em Cristo Jesus, eu sou teu filho, e eu quero ser batizado com o Espírito Santo, eu quero falar em línguas estranhas. Aí Deus vai olhar para você e vai falar assim, ô meu filho, que pena, eu não tenho o Espírito Santo agora para te dar. Faz o seguinte, eu estou te dando um capetinho aqui, um demonzinho, vai usando esse aí até da frente. Você tem capacidade de acreditar que Deus vai fazer isso? Jesus está dizendo. Se você, ser humano, não tem capacidade, não tem coragem de dar um escorpião para um filho que te pede um ovo, como é que você acredita que Deus vai deixar um demônio entrar em você quando você está orando a Ele, buscando o Espírito Santo? É por isso que a condição é ter nascido de novo. É por isso que você precisa ouvir o Evangelho, crer no Evangelho, confessar Jesus como Senhor, receber Jesus como Senhor, e aí você está apto a ser batizado com o Espírito Santo, e quando você buscar o poder do Espírito e o batismo com o Espírito Santo, Deus vai te dar o Espírito Santo, batizar, vai revestir você do Espírito Santo. Podemos ter certeza disso. Quarto passo. Não espere a pirotecnia. Não esperem as coisas grandes. Espera falar em línguas. Muita gente não é batizada com o Espírito Santo porque ele está querendo ter visão primeiro. Porque lá em Pentecoste tinha língua de fogo. Primeiro teve as línguas de fogo e depois eles começaram a falar. Ou seja, houve primeiro uma manifestação da presença do Espírito Santo e aí eles passaram a falar em línguas. Mas isso não é obrigatório. Tem muita gente que tem visão, tem muita gente que vê coisas, que sente coisas. Tudo bem, está tudo certo. É de Deus, a glória a Deus. Mas não precisa disso. O que você precisa é falar em línguas. Muitos têm dificuldade com as línguas, porque acreditam que quem fala em língua é o Espírito Santo. As pessoas acham que o Espírito Santo vai pegar a língua dela e bater para lá. O Espírito Santo vai ficar mexendo com a língua dela. Irmão, a fala está na garganta e na língua. Vamos ler o versículo 4 de Atos 2? Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo concedia que falasse. Quero colocar um destaquezinho aqui. Presta atenção, vou ler para você. Todos, quem é todos? Os discípulos. Todos os discípulos foram cheios do Espírito Santo. E eles, os discípulos, começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhe concedia. Olha que interessante. O que esse versículo nos ensina? Quem é que fala em línguas estranhas? O ser humano. Os discípulos, os apóstolos. Qual é a função do Espírito Santo, então? Ele conceder as línguas. Ele vai te dar a linguagem e você vai falar. Eu passei muito apertado com isso, porque eu achava que era o Espírito Santo que ia falar. Depois eu descobri que eu tinha sido batizado com o Espírito Santo muito antes.
né? Como eu já contei aqui. Mas às vezes eu sonhava falando em línguas e repreendia. Às vezes eu estava andando na rua, falava em línguas e repreendia, porque eu tinha medo de blasfemar contra o Espírito Santo, porque eu achava que era da minha carne. Não, irmãos, o Espírito Santo ele te concede uma linguagem dentro de você, no seu interior. Essa linguagem tem que passar pela sua mente, não tem jeito. E quando ela vem, você sente ela borbulhando, você simplesmente fala. E não interessa se é uma frase enorme de grande ou se é BBB. Não interessa. É o Espírito Santo que está ligado. Você só precisa ser sincero com os seus sentimentos. Examina. Está vindo de dentro de você? Pronto, é só falar. Vários textos vai falar sobre as línguas, né? Nós já ensinamos sobre isso. Nós não precisamos ter medo de falar em línguas, certo? Então, no batismo com o Espírito Santo, você, primeiro, precisa saber que o dom já foi dado. Segundo, você precisa saber que você tem que ter nascido de novo, certo? Terceiro, você não precisa ter medo de Deus não te dar o Espírito Santo, te dar um demônio. Quarto, você não espere outra coisa, apenas espere falar em línguas. E o quinto e último passo, tome posse pela fé do batismo com o Espírito Santo e fale em línguas espirituais. Em Deus, tudo se recebe pela fé. Eu leio o texto bíblico, creio no texto bíblico, busco, crendo, e Deus me concede. Jesus disse isso. E tudo quanto pedires, crendo, o recebereis. Certo? Você já é batizado com o Espírito Santo? Você já fala em línguas espirituais? Se você não é, você está perdendo tempo, porque isso já foi cumprido em Pentecostes, já é uma realidade. Você precisa tomar posse pela fé. Assim como você toma posse de cura, assim como você toma posse de libertação, de livramentos, você pode tomar posse do batismo com o Espírito Santo. Basta você crer no que a Bíblia está dizendo. A Bíblia diz que Deus já deu lá em Pentecostes. A Bíblia diz que você não precisa ter medo. A Bíblia diz que você precisa ter nascido de novo. Você sabe que você nasceu de novo. Você tem o testemunho que você nasceu de novo. Então, o que você precisa fazer? Orar, dizendo, Senhor, eu creio. E por isso, em nome de Jesus, eu tomo posse. Dá-me línguas, Espírito Santo. E esperar em Deus. E você vai falar em línguas, vai fluir como um rio e você vai viver essa verdade. Não é para ser melhor do que os outros. Não é porque você é mais espiritual do que os outros, não. É porque o Espírito Santo está te dando uma ferramenta, línguas para edificação. Para você se edificar, para você crescer na fé. Amém? Pai querido, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela vida dos irmãos que estiveram na live. Que eles possam ser, Senhor, cheios do Senhor a cada dia e que eles possam te glorificar. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia.